Paulo. Bom dia. Vamos lá começar a nossa... Bom dia, professor. Na paz. Vamos começar a nossa revisão, tá? Hoje a gente vai falar sobre função, na verdade, do segundo grau, né? Que é bem simplesinho, vocês aprenderam e viram muito isso desde o 9º ano, né? Viram muitas equação do segundo grau. A gente vai dar uma revisada hoje. E aí, quando for quarta-feira que vem, tchan, 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 dia de prova, tá certo? Como eu disse a vocês, a gente já vai fazer nesse bimestre mais de uma prova, tá? A ideia é de fazer a cada assunto, só que aí, como a gente está tendo essa questão de aula à distância, eu vou juntando um pouquinho para também não ficar muita prova, muito corrido, e a gente tem que ter mais aula do que a própria prova, né? Então, hoje a gente vê, tá, a equação. Deixa eu abrir aqui o material para vocês. Vamos lá. E aí, na quarta-feira, então já fica aí isso para vocês se orientarem, tá? Quarta-feira, de 9, no horário da aula, tá? De 9 até... A gente tem aula até... Deixa eu ver aqui, viu? Vocês tiveram uma sortezinha, porque vocês ainda vão pegar o intervalo, certo? Não vai ser o dia todo para fazer essa prova, não, viu, gente? Você vai ter de 9, deixa eu abrir aqui, até 10h25 para fazer a prova, tá certo? Tempo bastante para vocês, então já se oriente. Quem não está na aula, você já conversa com o pessoal aí, tem uma galera que não está assistindo aula, né? Então, vocês já avisam aí, hoje tem 13 pessoas assistindo aula. Tá faltando um bocado de gente. Vocês já passam aí para o pessoal, vocês devem ter grupo da turma de vocês, né? Então, vocês passem que quarta-feira que vem, prova, tá? Assunto da prova: função do primeiro grau e função do segundo grau, certo? Então, vão fazendo, paciência, tá tudo bem parecido com o que a gente está trabalhando, tá? Tudo questão contextualizada, estilo Enem, para poder você desenvolver, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre função quadrática. Então, na função quadrática, o que a gente tem que falar? O que a gente tem que entender? Primeiro, a função quadrática, ela também pode ser chamada de função do segundo grau, dá no mesmo, tá certo? Ela é composta por uma equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau, a gente tem a característica, a sua forma. Então, qual é a forma de uma equação do segundo grau? É aparecer f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, essa é a forma de uma função do segundo grau. Quando é que uma função deixa de ser chamada de função e passa a ser chamada de equação do segundo grau? Quando a gente iguala essa função aqui a zero. Então, isso é para toda função, né? Ela deixa de ser chamada de função e passa a ser chamada de equação, tá? Então, a gente vai ter função ou equação completa, quando tem A, B e C, e incompleta quando falta ou o B ou o C. Nunca faltando A, porque se falta o valor de A, ela deixa de ser uma função do segundo grau e passa a ser chamada de função do primeiro grau, tá certo? Então, o A ele nunca vai deixar de existir. O B e o C, ele pode até não aparecer. Então, a gente tem aqui exemplos de funções do segundo grau. Então, na letra A, y igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8. Na letra B, y é igual a menos 2x ao quadrado mais x. Então, você vai perceber aqui que na letra A gente tem uma equação, uma função completa. Na letra B, a gente tem uma função incompleta. Nesse caso aqui, está faltando o valor de C. E na letra C, a gente tem uma função incompleta, onde está faltando o valor de B. É isso? Bom,
Na letra D, eu coloquei aqui um exemplo de uma função onde ela obedece a mesma regrinha do que eu estou falando agora. Só que, em vez de ele aparecer a função para você de cara, ele traz uma problemática, que é o que a gente volta e meia está vendo, né? Dificilmente você vai ver uma questão onde ele dá uma função e pede para você resolver alguma coisa de cara. Não. Ele traz uma historinha para que você entenda que é uma função. Então, nesse caso aqui, o que ele está mostrando? Olha, a função que relaciona a área A de um quadrado com a medida x de lado é dado por... Ou seja, se é um quadrado, e ele está falando da área do quadrado, como é que se calcula a área de um quadrado? A gente já aprendeu, né, durante aí um bom tempo, que a área de um quadrado é o quê? É o lado ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Não é isso? Então, não é ele vezes ele, que é o quadrado? Não é verdade? Então, dá o lado ao quadrado. Então, a função aqui vai ser f de x igual a x ao quadrado. Então, a gente tem formas diferentes de falar da função. Ou de uma maneira objetiva, ou de uma maneira subjetiva. Certo? Bom, gráfico. Que quando a gente fala de função do segundo grau, a gente fala mais na parte gráfica do que na parte prática. Não é isso? Diferente da função do primeiro grau, onde a gente trabalhava muita parte algébrica, fazer cálculos e pouco gráfico. Na função do segundo grau, não. A gente já na função do segundo grau, a gente fala muito sobre os gráficos. Tem questão, inclusive, que é somente o gráfico para você desenvolver a questão. Já caiu no Enem uma questão que, se você não soubesse interpretar um gráfico, você não respondia ela. E a questão era muito fácil, tá certo? Olha só. O que é o gráfico de uma função quadrática? A característica do gráfico de uma função quadrática, de uma função de segundo grau, vai ser sempre uma parábola. O que é parábola? Gente, parábola nada mais é do que uma curva. Olha, isso é uma parábola, tá? Isso aqui é uma parábola, uma curva. Então, caracteristicamente, não vamos nem chamar de curva, vamos dizer que é um U. Ou é um U para cima ou um U para baixo. Porque curva a gente pode falar de uma forma até errônea, né? Porque se eu mostrar, por exemplo, aqui embaixo, isso aqui é uma curva, né? E essa curva aqui já indica um outro tipo de função, tá? Isso aqui já indica uma função exponencial que a gente vai ver mais na frente. Então, vamos caracterizar a parábola como U. Ou o U está de cabeça para cima ou o U está de cabeça para baixo, tá certo? Bom, a representação gráfica, ela é dada por eixos. Então, a gente tem o eixo X. Esse eixo X, ele recebe o nome de eixo das abscissas. E o eixo Y, que recebe o nome de eixo das ordenadas. Então, são os dois eixos que a gente tem, tá? Bom, quando a gente tem essa ideia, né, do plano cartesiano, do eixo X, do eixo Y, que a gente traça a nossa parábola, tá aqui a parábola, eu tenho o vértice. E o que é o vértice? Alguém sabe dizer o que é o vértice? E aí, pessoal? O que é o vértice? Bora, gente. Bora, povo. O que é vértice? Qual o nome que a gente dá ao vértice? Qual o nome, não? Qual a definição que a gente dá para vértice? Olhando aqui para a figura, dá para você ter uma ideia do que é vértice, né? E aí? Nada? Alex? Cadê você? O ponto onde a parábola encosta no eixo Y. Encosta não, tá? Porque eu posso ter o vértice nesse canto aqui, ó, por exemplo.
aqui eu teria um vértice. Tá? O vértice é o ponto onde a parábola faz a curva, olha só aqui, ó, ou muda de sentido. Perceba que ele está decrescendo aqui, não está? A reta é caindo, caindo, caindo. Chegou nesse ponto, ele começou a subir. Então, ele mudou de sentido. Aqui também é. Ele está caindo, caindo, caindo. Chegou aqui e mudou de sentido. Tá? Então, o vértice é o ponto onde a parábola faz a curva ou muda de sentido. Tá certo? Bem, imagina só, como é que eu construo o gráfico? Vocês aprenderam lá no ensino fundamental a trabalhar com gráfico simplesmente atribuindo valores a x e encontrando na sua resposta o valor de y. Pode ser assim, Paulo? Pode ser assim. Então, obedecendo essa forma de construção, tá? Aprendida por vocês, então o que a gente tem aqui? Olha, vou pegar uma equação qualquer, tá aqui, y igual a x ao quadrado, e aonde tiver x, eu vou substituir pelos valores atribuídos aqui na minha questão, tá certo? Então, olha só, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1 e aí vai. O que é que a gente faz? Simplesmente a gente vai colocar os pontos no meu gráfico, não é isso? No meu plano cartesiano e vou colocar um pontinho na interseção entre eles e traçar a minha parábola. Lembrando que não vai ser reta, aqui vai ser parábola, não é isso? Simplesmente a gente vai fazer isso. Massa, posso fazer assim? Pode, só que tem um problema. Eu preciso agora não mais visualizar isso como uma equação do segundo grau, porque vocês aprenderam a fazer dessa forma quando vocês estavam falando de equação do segundo grau. Beleza. Agora eu vou ter uma visão um pouquinho diferente. A minha visão, ela passa a ser de uma necessidade de trabalhar agora com uma função do segundo grau. Eu preciso analisar o gráfico e interpretar as informações desse gráfico. Então, eu preciso muito mais do que simplesmente atribuir o valor a x. Porque se ele não me der a função, ele der o gráfico, a partir das informações do gráfico eu tenho como dizer, né, muita coisa sobre ele. Eu tenho como dizer quem é o valor de C, eu tenho como dizer quem é a raiz, eu tenho como dizer quem é o vértice, tudo somente olhando para o gráfico, sem nem saber qual é a minha função. E se eu ficar bitolado em simplesmente atribuir valor a x para encontrar o y, eu acabo me enganchando um pouquinho, tá certo? Gente, vamos logo fazer um acordozinho aqui, tá? Deixa eu... A aula da gente tem um intervalozinho no meio, né? A gente iria até 9h25 e aí depois do intervalo volta de 10 até 10h25. Vamos fazer um acordozinho aqui? Vamos tirar direto? O que vocês acham? Que aí não quebra o raciocínio. Hã? Não. Certo, né? Então a gente pega direto até 9h50, tá? E aí depois do intervalo... Oi? Não. Quem é que tá dizendo não, hein? Eu, Raquel. Oxe, mulher. Tá assim, é? É fome, é? Pra lanchar, é? Acha não melhor pegar direto? Rapaz. Então, beleza. Vamos lá. Como os outros não... É melhor. Oi? É melhor pegar direto. Eu acho, né? Porque a gente não para. No intervalo até você pega mais vai pegar no mesmo horário, basicamente. Vamos ver se mais gente se pronuncia, né? Vamos continuando. Quando der hora, a gente conversa de novo, tá? Então, vamos lá. Concavidade, raízes e propriedades da função quadrática. Então, primeiro, a concavidade da parábola, como eu disse a vocês. A gente vai analisar o gráfico, muitas vezes. E o que significa concavidade? Alguém sabe dizer o que é concavidade? E aí, gente? O que é concavidade? Concavidade significa abertura. Tá
certo? Concavidade é abertura. Então, gente, eu estou falando sobre a abertura do meu gráfico, da minha parábola. Toda vez que eu tiver o A maior que zero, a concavidade vai estar voltada para cima. Então, você vai perceber, olha, que a abertura ela está para cima. Toda vez que o A for menor que zero, a concavidade está voltada para baixo, ou seja, a abertura está voltada para baixo. É só você observar isso, tá? A posição da minha concavidade. A maior que zero, abertura para cima. A menor que zero, abertura para baixo. Então, quando você vê um gráfico de cara, já dá para você dizer o seguinte, estou vendo que aí o A é maior que zero, porque você está vendo que o gráfico tem a parábola voltada para cima, tá? Viu que o gráfico está com a parábola voltada para baixo, de cara, sem nem ver a função, você vai dizer, eu já sei que o A é negativo. Por quê? Porque a parábola está voltada para baixo. Então, só de olhar, tá vendo? A gente já começa a ter algumas interpretações sobre essa função. Beleza? Bom, e as raízes? Toda vez que a gente fala de raiz da função quadrática, raiz está falando do valor de x, tá certo? E aí, quando a gente está falando de encontrar as raízes, eu estou dizendo que eu vou pegar a minha função, olha aqui a função, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, eu estou dizendo que eu vou pegar esse f de x aqui e vou igualar ele a zero. Ou seja, eu estou falando que eu vou passar a ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o que era a minha função passou a ser uma equação do segundo grau. Certo? Então, toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o que a gente conhece por fórmula de Bhaskara, certo? Você pode ir direto para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ou, eu acho que a maioria faz o seguinte, calcula primeiro o valor de delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. E depois aplica a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Você vai perceber que isso aqui é a mesma coisa do que a gente tem nessa fórmula aqui, né? Só substituindo o delta por b ao quadrado menos 4ac. Tá? Dica. Qual é que eu uso, Paulo? Rapaz, usa que você acha mais fácil. Tá? Não mude agora, não. Do dia para a noite, não. Usa que você acha mais fácil. Eu acho, inclusive, que a maioria usa isso. Primeiro calcula o delta e depois calcula o valor de x. Não tem problema, tá certo? O que a gente vai fazer é fazer uma análise, tá? Uma análise bem trabalhada dos resultados que você encontra nessas raízes, certo? Então, a gente tem, por exemplo, vou calcular o delta. Quando você encontra o delta ele vai ser o quê? Positivo, ele vai ser nulo ou ele vai ser negativo. São as três possibilidades que você vai ter para encontrar o valor desse delta, tá certo? Então, o que significa? Se o delta é positivo, significa dizer que tem duas raízes reais e distintas. Se o delta é nulo, ou seja, se o delta é zero, significa dizer que só tem uma raiz real. Detalhe, tem alguns autores, tem alguns livros que dizem que quando o delta é igual a zero, você tem duas raízes reais iguais, tá? Eu que já estou simplificando aqui e dizendo que só é uma. Por quê? Porque se você tem duas raízes reais iguais, precisa você calcular x' e x2'? Não, porque você, quando encontrar x, você já sabe que x2' vai ser igual. Então, nem perde tempo, tá? Mas aí, para que não crie uma dúvida na sua cabeça, você tem duas raízes reais iguais. Por isso que eu estou chamando só de uma. E quando o delta é negativo, não tem raiz. O que significa para a gente, tá?
Aí vamos demonstrar isso aqui para ficar mais claro ainda. Olha. Lembra que a gente falou de concavidade voltada para cima ou para baixo? Então, tem duas situações. Primeira situação, A maior que zero. Quando A é maior que zero, é isso? A concavidade é voltada para cima. Então, primeira situação, o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, significa dizer o quê? Que eu tenho duas raízes iguais, ou seja, que x' é igual a x duas linhas, tá? Então, vai significar para você o seguinte, que a parábola ela vai tocar no eixo x em apenas um ponto. Então, se delta for igual a zero, obrigatoriamente, a sua parábola ela vai toca no eixo x. Cuidado, ela não pode passar do eixo x e ela não pode não tocar no eixo x, tá certo? Você vai perceber aqui, olha, que cada uma traz uma situação diferente. Quando passa, significa dizer o quê? Que o meu delta é maior que zero. Então, quando o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas. Olha só. Aqui é x' e aqui eu tenho x, duas linhas. Então, são situações distintas. Quando o delta é positivo, eu vou pegar o meu gráfico e eu vou cortar o eixo x em dois pontos diferentes. O primeiro ponto é x', o segundo ponto é x, duas linhas. Eita, Paulo, mas se eu passar só um pouquinho, aqui exemplo, vou traçar aqui a minha parábola, e aí ela passou bem pouquinho, olha. Bom, pouquinho, isso daqui caracteriza delta igual a zero? De jeito nenhum. Se passou, isso aqui eu tenho que delta é maior que zero, tá? Então, se você, no seu cálculo, encontrou delta igual a zero e fez o gráfico desse jeito aqui, vai errar a questão. A maioria das questões vão acabar falando de gráfico, né? Boa parte dela. Então, você precisa analisar, precisa tomar cuidado. Eita, e se o delta deu zero e na hora de eu fazer o meu gráfico, eu fui tão cuidadoso que a parábola passou bem pertinho, mas não tocou o eixo X. Tá certo? Tá errado também. Tem que tocar. Porque se você não toca no eixo, tá errado. Porque não tocou, significa dizer o quê? Que o delta ele é menor que zero. E aí? Aí tudo significa, gente, não toca no eixo X. Aqui não existe raiz. Por isso que, olha, no primeiro exemplo eu coloquei x', x duas linhas. No segundo exemplo eu coloquei x', x duas linhas. E no terceiro exemplo, você vai perceber que não tem x. Porque não existe raiz. Você vai perceber que quando você calcular o delta, delta é negativo. No universo dos reais, não existe raiz negativa. Aí você para de resolver a questão. Por quê? Porque eu não vou mais precisar desenvolver, porque eu sei que ele não toca no eixo X. Tá certo? Por isso que a gente para. Não toca no eixo X, porque não existe raiz negativa. Tá certo? Então a gente começa a diferenciar. Tudo isso quando a gente tiver o A maior que zero. E se o A for menor que zero? Mesma coisa. Se o A é menor que zero, mas o delta é igual a zero, significa dizer o quê? Que x' é igual a x, duas linhas. Se o A é menor que zero, concavidade voltada para baixo, mas o delta é maior que zero, significa o quê? Que x' é diferente de x, duas linhas. E se o A é menor que zero e o delta também é menor que zero, ou seja, delta negativo, não existe raiz. Se não existe raiz, então não toca no eixo X. O eixo X é exatamente a raiz que eu vou encontrar, né, ou zero da função que eu vou encontrar. Tá? Então, delta negativo, eu estou dizendo que não existe essa raiz. Não toca no eixo. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Ô, professor, Oi.
Quando a gente fizer essa parábola aí, né, tocando na reta, a gente precisa colocar o número, tipo os números da linha, ou só fazer o desenho mesmo? Cara, daqui a pouco eu vou montar uma questão completa, tá? Vou desenvolver uma equação completa mesmo. Aí, o que é que acontece? Eu estou demonstrando aqui porque eu não dei função, tá? Mas quando a função for dada, aí eu preciso mostrar o meu eixo, né? Meu eixo X, meu eixo Y. E aí a gente vai montar dentro de um plano cartesiano. No plano cartesiano a gente não tem eixo X e eixo Y. A gente não coloca os valores positivos e negativos. Então ele vai acabar aparecendo, tá certo? Só para a gente continuar. Posso continuar, gente? Porque olha, deu a hora que seria o intervalo. Posso pegar direto? Que a gente não perde mais tempo, né? A gente vai ganhando tempo. Por mim, tá melhor aqui. A maioria tem que preferir, tá? Senão. Não. E aí, gente? Continua, professor. Então, vamos continuar, Raquel, tá? No instante acaba, porque não perde aqui o raciocínio. Senão, se parar, quando voltar, tem gente que não volta na hora. E aí, lembra que semana que vem tem prova, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai até 9h50, no instante passa. Vamos continuar. Olha só. Para a gente montar, e do começo até o fim na montagem de chegar na montagem do gráfico, tá certo? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz para o desenvolvimento de uma questão de função do segundo grau, tá? Que ele pediu o gráfico, é você encontrar o ponto de interseção com o eixo Y. O que acontece isso? Eixo Y. Imagina só, está aqui o gráfico. Eu tenho eixo X e eixo Y. Quando a parábola toca, olha só, tocou no eixo Y, esse cara aqui, só de olhar para o gráfico, eu já posso dizer quem é na minha função. Ele vai ser sempre o valor de C. Sempre. Como é que eu vou fazer isso? Então, quando você começar uma questão de função, tá? Ele pediu para você determinar o gráfico. A primeira coisa que você vai fazer é igualar o y a zero, tá certo? A primeira coisa que você vai fazer, olha, atribui o y a zero. Então, imagina só, eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vou atribuir o y a zero. Então, onde tem x, eu vou chamar de zero. Então, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Então, aonde tem produto por zero, dá zero. O que sobrou? Sobrou apenas o valor de c, seja ele positivo ou negativo, né? Então, na hora que você for montar o gráfico, olha só, é a primeira coisa que você faz. E é a última que você vai perceber. Porque na hora de montar o gráfico, você tem que obrigatoriamente passar a perninha da sua parábola exatamente pelo ponto C. Então, se você vê uma função, um gráfico da função do segundo grau, pode olhar aonde tiver tocando o eixo Y, não estou falando do X não, tá? O X diz respeito às raízes. Mas aonde ele tocar no eixo Y, você já vai saber que ali é o valor de C na sua equação. Beleza? Bom, então, vamos esboçar aqui um gráfico, certo? Vou montar esse gráfico, tá? Eu também, daqui a pouco, vou falar sobre o vértice. Eu já comentei do que é o vértice. Deixa eu só voltar aqui, tá? Mas aí, comentei sobre o vértice, mas como é que eu vou caracterizar esse cara aqui que a gente chamou de vértice? Ele vai ser sempre pela razão entre B menos B sobre 2A, isso aqui é o que a gente chama de X vértice, e menos delta sobre 4A é o que a gente chama de Y vértice. Essas são as coordenadas do vértice, tá? Então, se eu pegar isso e traçar aqui a minha interseção, olha, esse cara aqui
é o x vértice e esse daqui é o y vértice. Então, o encontro entre eles é o que a gente chama de vértice, tá? Na ordem, para eu poder desenvolver aqui o meu gráfico, a primeira coisa que eu vou fazer, igualar y a zero. A segunda coisa que eu vou fazer, igualar x a zero, ou seja, a minha função a zero, tá? Quando eu igualo minha função a zero, eu vou encontrar as raízes da equação. Depois, o que eu vou fazer? Vou calcular o vértice. No fim de fazer tudo isso, eu vou montar o gráfico. Para montar o gráfico, eu vou pegar na ordem contrária. A primeira coisa que eu coloco no gráfico foi a última que eu encontrei, o vértice. Depois, as raízes. No fim, o eixo, a interseção com o eixo y. Aí vamos para uma prática aqui, ó. Esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu disse vai ser o quê? Vou igualar y a zero, né? Y a zero não, perdão. X a zero. Vou igualar x a zero. Então, igualando x a zero, a gente vai ter, olha, y é igual a 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Então, y é igual a quê? A 5. Esse cara aqui, eu já estou dizendo que, quando eu for montar lá o gráfico, a parábola tem que tocar no 5. Depois disso, segunda coisa, vou igualar a minha função a zero. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, tá? Passa a ter o que? Uma equação do segundo grau, não é isso? Se é uma equação do segundo grau, então, olha só, vou calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é isso? Então, delta vai ser, quem é b? Menos 6. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, delta vai ser igual. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a 16. O que é que significa delta igual a 16? Que a gente tem o quê? Delta positivo. Então, eu já sei, olha as informações que a gente já tem aqui. Olhando para a função, o valor de A é o quê? Positivo. Então, a concavidade é voltada para cima. O valor, o ponto de interseção, a parábola vai tocar. Só daqui, ó, eu fiz o cálculo igualando x a zero, mas você nem precisa, né? Olhou para a função, é só olhar para aqui para o c, olha. Eu já sei que c é mais 5, então a parábola vai tocar no eixo y no ponto 5, tá? Eu estou fazendo só para comprovar, mas você não precisa nem perder esse tempo dessa forma, tá? Já sei isso aqui. Delta maior que zero, eu já sei que a gente tem aqui duas raízes reais distintas, tá certo? Então, depois de encontrar o delta, aí a gente agora vai para as raízes. Quem é x? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser o quê? Menos, quem é b? Menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual, menos com menos, mais 6. Mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, x vai ser igual, agora x', né? 6 mais 4, dividido por 2. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2 dá 5. X, duas linhas, vai ser o quê? 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Já sei agora quem são as raízes. Qual é a terceira coisa que eu disse que vocês vão fazer?
calcular o vértice. Quem são os vértices? X vértice é menos B sobre 2A. Então, X vértice vai ser menos B. Quem é B? Menos 6. Sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1. Ou seja, X vértice é igual a menos com menos, mais 6 sobre 2. Então, X vértice é igual a 3. Aí, vamos lá. Quem é Y vértice? Y vértice é menos delta sobre 4A. Então, Y vértice vai ser menos 16 sobre 4 vezes 1. Então, Y vértice vai ser menos 16 sobre 4 dá menos 4. Beleza. Já achei as minhas raízes e achei o vértice. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar o gráfico, tá? Então, quando a gente for montar o gráfico, aí alguém até perguntou, né? Eu preciso colocar todas as medidas, Paulo? Preciso. Todos os números? Precisa. Vamos para ele aqui, ó. Vou traçar aqui a reta. Olha só. Eixo X, eixo Y, e vamos para o eixo X. Espera aí que o negócio fica retinho aqui, senão fica difícil até de entender. Vamos para o eixo X, aqui, pronto. Eixo Y, eixo X. Eu vou colocar os valores numéricos, é uma reta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tende até o infinito positivo, né? E aqui tende até o infinito negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí vai, tá? Eixo positivo de Y, mesma coisa. Eita. Pulo danado aqui, 2, 3, 4 e 5. E eixo negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bom, o que eu vou fazer? Eu disse a vocês que na hora de montar, você vai pegar agora e vai fazer o contrário. A última coisa que você encontrou é a primeira que você vai colocar no gráfico. Ou seja, o vértice. X vértice, 3. Y vértice, menos 4. Então, vou ligar os dois aqui, ó. 3 e menos 4. Tá aqui o ponto. O que é o Ô, vértice? professor, Oi. se, tipo, por exemplo, se o Y, no caso, essa parte negativa, der, por exemplo, menos 16, tem que ir até o 16 ou pode cortar? Você não precisa escrever até o 16, tá? Você pode alongar um pouquinho a reta e botar direto no 16. Por exemplo, eu botei aqui menos 1, menos 2, menos 3. Eu poderia não ter colocado nada disso e colocar só menos 4. Entendeu? Eu só não posso colocar. Beleza. É lógico, o menos 4 aqui onde está o menos 1, né? Porque, numa lógica, ele tem que obedecer uma sequência crescente. Tá certo? Então, olha só. O que eu disse para vocês que é o vértice? É o ponto onde a parábola faz o quê? A curva, não foi? Então, aqui ele vai fazer a curva. Olha. Faz a curva. Vai para um lado, vai para o outro. Só que ele faz a curva e ele vai passar exatamente pelas raízes. Olha só, a segunda coisa que a gente encontrou é x', x duas linhas. Então, eu estou afirmando, olha, que essa parábola passa por essa raiz e passa por essa raiz. Acabou? Não. Qual foi a primeira coisa que a gente encontrou? Olha ele aqui, ó, o ponto de interseção com Y. Então, a parábola tem que passar pelo ponto 5. Pronto. Acabei o meu gráfico. Tá vendo como tudo está amarrado? É uma sequência. Se você aprender essa sequência, você não vai errar nunca a questão que fala sobre gráfico.
Você não vai errar nunca uma questão que fala para você interpretar esse gráfico, porque ele obedece sempre a essa ordem, a essa sequência. Beleza, gente? Então, copia aí rapidão essa questão para a gente continuar, tá? Vou dar vocês 1 minuto para copiar. Vamos lá? Continuando. Olha só. Falei sobre o vértice, não é isso? A gente vê que ele exatamente vai cortar, vai fazer a curva, vai cortar as raízes, não é isso? Tá? Então, com A maior que zero, com cavidade está voltada para cima, com A menor que zero vai estar voltada para baixo, não é isso? Bom, conjunto imagem. Muitas questões falam sobre você dizer qual é o conjunto imagem de uma função dada, tá certo? A imagem diz para a gente o eixo Y. A imagem é a resposta, não é isso? O domínio não é o X, a imagem é quem está ligado a X. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nisso, exatamente nisso. Na interpretação de um gráfico, tá? O que você vai chamar de imagem vão ser todos os valores a partir do meu vértice, tá certo? Então, olha só. Eu tenho duas situações. Quando A é maior que zero e quando A é menor que zero. Se o A for maior que zero e a questão pedir a imagem, você vai fazer o seguinte, olha. A imagem vai ser todo mundo que estiver acima do seu vértice. Se o A for menor que zero, olha só, a gente passa a ter isso aqui, a imagem vai ser todo mundo que está abaixo do seu vértice. Deu para entender isso aí, gente? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para aquele gráfico que a gente montou. Quem é a imagem dessa questão aqui? Se eu fosse dizer aqui quem era a imagem eu teria o quê? Que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 4. Certo? Porque qualquer valor, olha só, a concavidade está voltada para cima. Então, qualquer valor maior que menos 4 faz parte da imagem. Beleza? E o domínio, Paulo? Você quer pedir o domínio? O domínio é sempre real. Sempre. Então, muita questão fala de domínio e de imagem. Agora você não tem como se enganchar mais. Beleza? Bom, então olha só. A gente tem aí uma questão, certo? Para a gente agora exercitar. Determine m na função y igual a menos 2x mais 4, menos 2x ao quadrado mais 4x mais 3m, de modo que o conjunto imagem seja y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 5. Então, vamos pensar um pouquinho. Se a imagem, olha só, tá isso aqui, é y maior ou igual a 5, então 5 é o valor de quem? Quem foi que eu disse que ia ser a partir de quem? A imagem? A partir do meu vértice, não foi isso? Foi ou não foi? A imagem é a partir do vértice. É isso? Então, eu estou dizendo que esse cara aqui é o meu vértice. Ou seja, quem é
O vértice, no caso de Y, vai ser o quê? Menos delta sobre 4A. Então, eu estou dizendo que 5 é igual a menos, quem é delta? B ao quadrado, não é isso? Menos 4 vezes A vezes C. Que está dividido por quem? Por 4 vezes A, que é 2. Então, a gente tem o quê? Que 5 é igual a menos, vamos desenvolver isso aqui, 16 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3M dá 24M. E que está dividido por 8, né? E aqui a gente tem o quê? Uma proporção. Se é uma proporção, a gente faz meio pelos extremos, né? Então, a gente tem o quê? Que 16... Já vou fazer o jogo de sinal aqui, tá? Menos com mais, menos 16. Menos com menos, mais 24M, é igual a 8 vezes 5, 40. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Desenvolvendo, a gente tem que... Fica no primeiro membro a letra, né? Quem não é letra vai para o segundo membro. 24M é igual a 40 mais 16. Então, 24M é igual a 56. Ou seja, M vai ser 56 sobre 24. Não dá um valor exato, mas dá para a gente simplificar, não é isso? E o que é simplificar? É dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Eu posso simplificar isso aqui por 8. Então, M vai ser igual a 7 sobre 3. Pronto. Matou a questão. Beleza, gente? Tranquilo? Posso passar? Sim. Então, vamos lá. Valor máximo e mínimo da função. Gente, quando você tiver o seu gráfico e você tiver a concavidade voltada para cima, olha só, aqui eu vou dizer que eu tenho um valor mínimo. Quando você tiver o seu gráfico e a concavidade estiver voltada para baixo, aqui eu digo que tem um valor máximo. Difícil isso? Quando é que a concavidade está voltada para cima? Quando A é maior que 0. Então, A maior que 0, valor mínimo. A menor que 0, valor máximo. E quem é que determina o valor? São as coordenadas do vértice. Então, eu estou falando de x vértice e de y vértice. Tá? Eu vou dizer que o valor é mínimo pelo A maior que 0. E aí, quem é esse valor? Aí eu vou lá, x vértice ou y vértice. Eu vou dizer que o valor é máximo se o A for menor que 0. E aí, o valor vai ser quem? X vértice e y vértice. Tá certo, gente? Bom, outro exemplo aqui para a gente trabalhar. Olha só. Isso aqui foi do Enem, tá? Olha o que caiu no Enem. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos de desconto dado no preço de cada litro, e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, então a expressão que relaciona V e X é, gente, o que a gente vai fazer aí, tá? Ele está dizendo que vai ter uma venda aí de 10, vou marcar aqui, olha, 10 mil litros de álcool por dia
a R$1,50 cada litro, não é isso? E ele está dizendo o seguinte, que a cada centavo de desconto, a quantidade vendida aumenta em 100 litros. Então, vamos botar aqui, ó. Cada centavo de desconto por litro eram vendidos 100 litros a mais por dia. Não é isso? Então, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Quais são as equações que eu posso montar? Primeiro, quantidade. É isso? A quantidade vai ser o quê? 10.000 litros mais 100x. Não é isso? Ele vende 10.000 litros e mais 100 litros por centavo, não é isso? Desconto, não é isso? Aqui é a quantidade. E o preço? Qual a função que eu posso dizer que é o preço? O preço é R$1,50, não é isso? Menos 1 centavo de desconto, ou seja, 1 centavo, eu vou dizer que é 0,01x, não é isso? Então, eu tenho aqui as duas funções que eu posso montar. Gente, vamos pensar um pouquinho. Como é que eu monto o preço de venda? Eu posso dizer que o preço de venda é o quê? É a quantidade de produto que eu vendo multiplicado pelo preço. Não é assim que a gente calcula o preço de venda? Então, nesse caso, o preço de venda vai ser, olha só, a gente chamou de quantidade 10.000 mais 100x multiplicado pelo preço, que é 1,50 menos 0,01x. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Para resolver é só fazer chuveirinho, não é isso? 10.000 vezes 1,50, 10.000 vezes 0,01. 100x vezes 1,50, 100x vezes menos 0,01, tá? Então, multiplicando aqui, você vai perceber, para a gente nem perder mais tempo, e você vai encontrar 15.000 mais 50x menos x ao quadrado. Essa é a resposta desse produto aqui, dos termos, tá certo? Que é o que a gente tem na letra D. Questão do Enem, que a maior dificuldade, e essa é uma dificuldade que muita gente tem, é exatamente montar as funções, montar a equação preço e a equação quantidade. Tá certo? Beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Eu sei que eu já passei do horário que a gente combinou, mas posso fazer mais uma, né? Que a gente querendo lanchar, mas dá para fazer mais uma ainda, não dá? Dá, professor. Vamos lá, olha só. Dá. No morro onde estão situadas as emissoras de TV, em Porto Alegre, essa questão também foi do Enem, viu, gente? Pode ser representado graficamente em um sistema cartesiano, através de uma função polinomial de segundo grau, de forma ax ao quadrado mais bx mais c, com a base da montanha no eixo das abscissas. Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter... Gente, repara só. Ele já disse para a gente algo que nem precisava. Porque se ele mostrou um tracejadozinho aqui, já deu para a gente perceber que isso aqui é uma parábola, não é isso? Se é uma parábola, vamos imaginar o seguinte, e aí ele completou aqui com esse finzinho, dizendo que a base da montanha está no eixo das abscissas. Então, vamos botar aqui, essa base no eixo das abscissas. Tá vendo? Tracei. E aí, ele não mostrou, mas eu vou pegar aqui e vou colocar o eixo das ordenadas. Tá certo? O eixo das ordenadas está aqui, Pronto. O que dá para a gente perceber? De cara, o que vocês acham? A concavidade está voltada para cima ou para baixo? Para Pra baixo. baixo. Se está voltada para baixo, o A é maior ou menor que zero? Menor.
A menor que zero. Então, de cara, a gente já elimina a letra A, letra B. Na verdade, já diminui a chance de erro, tá certo? Bom, a parábola, ela está tocando no eixo X em 1, 2 ou nenhum ponto. Como é, professor? A parábola, está aqui a parábola, ela está cortando o eixo X em um ponto, em 2 pontos ou em nenhum ponto? Em 2. Em 2, não é isso? Se é em 2, está aqui a x' e aqui vai ser x, duas linhas. Se toca em 2 pontos, significa dizer o quê? Que o delta ele é menor que zero, igual a zero ou maior que zero? Menor que 0. Menor não toca no eixo x. Assim é maior. Maior que zero. E quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac, que é maior que zero. Qual é a letra que tem isso aqui? Letra D de Deus. Fácil, né, gente? É tão fácil que eu vou responder outra. Vamos lá, rapidão, rapidão, rapidão. Olha só. A parte interior, questão também do Enem. Olha, todas as questões que a gente está respondendo são do Enem, viu? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado no eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça é igual a... Gente, vamos interpretar isso aqui. Olha só. Aqui, vamos olhar para isso aqui. Ó. Essa é a minha parábola, certo? Estão acompanhando aqui, né? Essa é a parábola. O que a gente pode interpretar olhando somente para a parábola? Esquece a taça. Aqui é o ponto de interseção com o eixo Y, não é isso? E esse ponto de interseção com o eixo Y, quem é? C. A minha parábola está tocando em o eixo X ou não? E aí, gente? Tá. Acho que tá. Tá. Em quantos pontos? 0, 1 ou 2? Só um. Só um. E quando é que a parábola toca no eixo X em apenas um ponto? Isso acontece quando? Quando o delta é o quê? Igual a zero. Quando o delta é igual a zero. Ele quer saber, olha, qual é a altura do líquido. A altura do líquido não é exatamente isso aqui? Não é? Então, se eu souber o tamanho do líquido, eu estou falando de quem? Exatamente do ponto C, não é isso? Se eu achar o valor de C, eu acho a altura. Então, olha só, delta tem que ser igual a zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC, não é isso? Né, gente? Eita, poxa, mas aqui faltou a minha função, cortou aqui. A lei é exatamente a função, tá? Deixa eu pegar rapidinho aqui essa questão na internet para a gente ver qual é a função, tá? Parte interior de uma taça. Já achei, deixa eu ver ela aqui. A função é, vou colocar aqui, tá? Pela lei 3 sobre 2, x ao quadrado, menos 6x, mais c. Essa é a função. Então, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Quem é b? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a é 3 sobre 2, vezes c, que é o próprio c.
igual a zero. Então, o que a gente tem agora? Menos 6 ao quadrado, 36. Menos esse menos 4 vezes 3 sobre 2, eu posso dividir isso aqui, não posso? 4. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Que é igual a zero. Não é isso? Então, menos 6c, né? É igual a zero. Então, menos 6c vai ser igual a menos 36. Logo, 6c é que é igual a 36. Então, c vai ser 36 dividido por 6. O valor de c é igual a 6, que é o que a gente tem na letra E de Enem. Então, tá aí, gente. Mais uma questão do Enem para você ver como ela é fácil. Alguma questão que a gente resolveu até agora foi difícil? Não, né? Não. Que bom. Bom, gente. Então a gente finaliza por aqui, tá? Aí vocês têm agora... Ô, Paulo, Oi. o senhor poderia voltar no slide antes de começar as questões, que você estava falando dos vértices, eu acho. Esse daqui. Antes desse, né? Eu acho. Antes desse eu falei, eu ouvi a questão, né? Pronto, só para... Pronto. Eu vou tirar uma foto, né? Tirar uma foto, que aí fica melhor para vocês. Tá? Beleza, gente? Beleza. Então, olha só. A gente finaliza, tá? A nossa aula. Dê uma olhadazinha. Tenta resolver mais questões, tá? A prova está baseada nisso. Vocês viram, a gente resolveu mais de uma questão do Enem. O Enem não complica tanto, tá? Então, quando for resolver a prova, vai ser mais ou menos esse estilo de situação. Tá certo? Beleza? Dúvidas? Não. Então, valeu, galera.